capítulo 4 por que mais pessoas não são curadas? A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé nunca nasce de nossa compaixão, no sentido de pena. A fé nunca surge de nosso dó. A fé jamais se origina de conversas sobre as dores e os sofrimentos, fraquezas e enfermidades da vítima. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Nossa fé nasce ao ouvirmos a palavra da verdade. É nosso dever proferir a verdade ao povo. Jesus afirmou: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Ele é a verdade. Se desejamos que as massas humanas sejam libertadas da escravidão da doença, devemos pregar-lhes a parte da palavra que as liberta das enfermidades. A verdade é: Cristo deseja curar todos vós. Caso contrário, não teria suportado as pisaduras pelas quais fomos sarados. Isaías 53:5, 1 Pedro 2:24. Então pode-se questionar, por que mais pessoas não são curadas? A razão reside na deficiência do ensino e da pregação desta grandiosa verdade. Em vez de permanecer ao lado dos leitos das multidões de enfermos, apiedando-nos de seus sofrimentos e sugerindo que seja a vontade de Deus levá-los, ou que sirva para ensiná-los a ter paciência, ou talvez para ficarem mais próximos do Senhor por meio da enfermidade. Devemos declarar guerra contra toda forma de enfermidade, exercendo nossa autoridade sobre todo o poder demoníaco, pelo nome poderoso e triunfante de Jesus Cristo, ministrando libertação aos que sofrem. Se a salvação é para todos, a cura divina também é para todos. Jamais duvidamos que seja a vontade de Deus salvar até mesmo os mais vis e indignos. De onde provém esta certeza? Ela deriva da verdade que nos foi ensinada a respeito. Fomos instruídos desde a infância que a salvação é para todos os que creem, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Se tivéssemos sido ensinados acerca da cura para o corpo com a mesma assertividade com que fomos instruídos sobre a salvação da alma, o povo creria com a mesma prontidão para receber a cura quanto o faz para receber a salvação. Se Deus operou milagres e curou em tempos passados, mas não deseja fazer o mesmo hoje, seguir-se-ia que ele é um Deus que era e não o Deus que é. Mas afirmo enfaticamente que ele é o grande eu sou o Senhor que te sara. Neste exato momento, Deus está dizendo: eu sou o Senhor que te sara. Amanhã, ele permanecerá o mesmo. Ele continuará a curar os enfermos que olham para ele amanhã, porque ainda será o grande eu sou. Não pode haver dúvida. Ele persiste em conceder a cura a todos que se aproximam dele, crendo em sua promessa. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29. Portanto, peça-a com fé, não duvidando. Tiago 1:6. A cura espiritual e física, a cura, na Bíblia, abrange tanto o aspecto físico quanto o espiritual. Os dois dardos que Satanás tem lançado contra a humanidade são a enfermidade e a doença. Ambas ingressaram no mundo pela desobediência de Adão e Eva. Os dois arautos da vitória que Cristo trouxe ao mundo são a salvação e a cura, libertação do pecado e da doença. Considero mais apropriado declarar da seguinte maneira: a salvação do pecado e da doença, ou a cura do pecado e da doença. Ambos os remédios estão contidos em uma única expiação, providos por um único sacrifício e por um único substituto. Dizer curado possui o mesmo significado semântico que dizer salvo. Se empregamos curado, refere-se a ambos, corpo e alma. Se empregamos salvo, igualmente refere-se a ambos, alma e corpo. Seria uma obra incompleta se o homem não salvo e enfermo no corpo fosse salvo de seus pecados, mas não curado de sua enfermidade, após ouvir esta verdade proclamada. Seria igualmente incompleto se um pecador curado permanecesse em seus pecados.
A pessoa recebe perdão para estas males espirituais quando seu físico é salvo, isto é, curado. Por quê? Simplesmente porque aceitou a expiação. Como pode esta pessoa aceitar apenas metade dos benefícios após conhecer a verdade? Ela chegou a ver Jesus, o sacrifício ensanguentado, levando tanto suas enfermidades quanto seus pecados. Esta é a verdade que liberta os homens, tanto em seus corpos quanto em suas almas. Em nossas campanhas evangelísticas, sempre proclamamos uma provisão plena, dupla, convidando os não salvos a aceitarem Jesus Cristo, que os cura e os salva simultaneamente, a crer que ele cura as enfermidades ao mesmo tempo que salva do pecado. O resultado é a libertação tanto do corpo quanto da alma. O corpo e a alma são invariavelmente libertados juntos, se o povo crer nisso. Paulo declara: fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Somos instruídos a utilizar tanto o corpo quanto o espírito para glorificar a Deus. Ambos foram comprados por bom preço. Não é de admirar que Jesus tenha dito ao homem paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Marcos 2, 5. Mateus 9, 2. Quando ele se levantou, tomou sua cama e andou. Deixou para trás seus pecados juntamente com sua enfermidade. Foi por esta razão que Jesus perguntou: qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Marcos 2, 9. Se Jesus tivesse dito a esse homem que seus pecados foram removidos, sua enfermidade também teria que desaparecer. Perdoados. Pois o remédio para ambos foi providenciado na mesma expiação, e Isaías já havia declarado: ele foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Se Jesus tivesse ordenado que este homem se levantasse e andasse, então seus pecados igualmente teriam de ser expungidos. Oh! Quão grande é a necessidade do povo de conhecer a plena e dupla libertação. A palavra grega traduzida como salvo, em Romanos 10, 9, serás salvo, é a mesma palavra utilizada por Marcos quando escreveu: e todos os enfermos que lhe tocavam saravam, Marcos 6, 56. Ambas as palavras, salvo e saravam, foram traduzidas da palavra grega sozo. É oportuno que aqueles que se opõem à cura divina aprendam o sentido destas palavras no texto original. Observe-se que ambas estas palavras, encontradas nas seguintes escrituras, são traduzidas da mesma palavra grega, sozo, sarar, Marcos 5, 23, salvo, Marcos 16, 16, salvo, Lucas 8, 36, salvo, Atos 2, 21, curado, Atos 14, Tunuva, salvos, Efésios 2.8, salvou, Lucas 18, 42, salvará, Tiago 5, 15, salvou, Marcos 5, 34, sararei, Marcos 5, 28, salvou, Lucas 17, 19, curado, Atos 4, 9, curado, Atos 4, 12, saravam, Marcos 6, 56, não. A necessidade de os crentes serem enfermos. Não toleramos o pecado em nossas vidas porque Jesus levou nossos pecados. Nem necessitamos tolerar enfermidades em nossos corpos porque Jesus levou nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, fraquezas, e levou as nossas doenças, moléstias, Mateus 8,17. Verdadeiramente, ele tomou sobre si, levou as nossas enfermidades ou doenças e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, 4. Por esta escritura sabemos que Jesus levou nossas enfermidades. Segundo 1 Pedro 2, 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Sabemos que Jesus levou nossos pecados. Se ele os levou, não necessitamos de os levar. Se necessitamos de levá-los, Jesus não necessitava de levá-los. Se necessitamos de levá-los, então foi em vão que Jesus os levou. O Evangelho demonstra claramente que ele os levou, e, portanto, somos redimidos deles, e assim jamais necessitamos de os levar. Entretanto,
Os crentes, em sua maioria, têm sido induzidos a crer que, apesar de redimidos de seus pecados, devem continuar a sofrer suas enfermidades, pois pode ser que não seja a vontade de Deus curá-los. Eles reconhecem que ele curava outros, mas supõem que foram talvez e somente os mais afortunados, aos quais ele desejava dispensar esta misericórdia. Se fosse sua vontade curá-los, sabem que ele poderia fazê-lo, mas sem certeza da sua vontade, permaneceriam pacientes, continuando a padecer a doença que consome seus corpos. Imagine a doença consumindo o próprio corpo, comprado por bom preço. Sim, o preço do corpo do Filho de Deus. Isso parece razoável? Não, 1000 vezes, não. Lamento profundamente a condição das massas de crentes tão deficientemente instruídas. Quão drasticamente isso difere da palavra de Deus. Bosworth declara: quando pergunto a um crente se ele crê ser a vontade de Deus curá-lo e ele responde que não sabe se é ou não, então eu lhe pergunto se é a vontade de Deus cumprir sua promessa. Esta é, certamente, uma pergunta muito razoável a ser feita àqueles que duvidam se é a vontade de Deus curar a todos os enfermos. Reitero, a razão pela qual mais pessoas não são curadas é a falta de pregação e ensinamento destas verdades. Visto que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, então, se esperamos que o povo tenha fé para receber a bênção divina de Deus para a cura física, devemos proclamar-lhes estas verdades bíblicas que servem para gerar fé para receber esta bênção. Quantos pecadores seriam salvos se o pregador jamais proferisse um sermão sobre a salvação? Ou se, ao decidir pregar sobre o tema da salvação, baseasse seu discurso nos seguintes pontos principais. 1. Pode não ser a vontade de Deus salvá-los. 2. Talvez vosso pecado seja para a glória de Deus. 3. Permanecei resignados em vossos pecados até que Deus deseje salvá-los. 4. Já se esgotou o tempo de milagres, conversões. Quantas almas seriam salvas e quantos pecadores receberiam fé para se converterem por suas mensagens? Contudo, estes são quase os únicos pontos enfatizados que os enfermos ouvem a respeito da cura. Assim, torna-se fácil compreender por que um número maior de pessoas não é curado hoje. Capítulo: Vi suplicando ao Pai, no nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. João 16:23. De acordo com estas escrituras, podemos ter plena certeza, se Jesus não se enganou, de que temos o direito de pedir ao Pai que nos cure, no nome de Jesus Cristo, e seremos curados. Se crermos na palavra de Deus, podemos pedir no nome de Jesus e sempre receberemos o que pedimos. Isto é, como diz em 1 João 5,14, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, e de fato e definitivamente, a cura é segundo a sua vontade para todos. Vós que sofreis enfermidades, possuís o direito de pedir que o Pai vos cure. Então, tudo quanto suplicais e pedis, crede que o tendes recebido e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Contudo, é de suma importância notar que devemos pedir no nome de Jesus. O poder do nome de Jesus, há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Filipenses 2:9-10. Deus deu-lhe um nome que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, anjos, e na terra, homens, e debaixo da terra, demônios. Os seres de 3 mundos devem prostrar-se diante do nome de Jesus. Esse nome exerce controle absoluto sobre Satanás e todo o seu domínio. O irmão Wigglesworth relata como ministrou a certo homem moribundo com tuberculose. Declarou que, de pé ao lado do leito, nada faziam senão repetir o nome de Jesus, ininterruptamente. O quarto começou a ser preenchido pela glória de Deus. A cura manifestou-se no corpo do moribundo, e ele se levantou.
perfeitamente curado. Pedro disse ao coxo: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem andou. Atos 3:6. Paulo disse a um demônio: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E a mulher afligida foi perfeitamente restaurada. Atos 16:18. Jesus nos legou seu nome. Este nome habita conosco. Temos o direito de usá-lo. Satanás é ordenado a respeitar esse nome que está acima de todo nome. E todo o seu reino deve obedecer às nossas ordens, quando dadas no nome de Jesus Cristo. Ver Lucas 10:17. É imperativo recordar que foi Jesus quem venceu o pecado, Satanás, a doença, a morte, o inferno e o túmulo, e possuímos o direito legal de utilizarmos-nos de seu nome. Quando Jesus nos concedeu o direito de usar esse nome, o Pai sabia tudo o que esse nome significaria quando almas oprimidas o pronunciassem em oração. E é sempre de seu agrado reconhecer esse nome. As possibilidades envolvidas nesse nome transcendem nosso entendimento. E quando Jesus diz à igreja: tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, é como se ele nos entregasse um cheque, já endossado, para sacarmos todos os recursos dos céus, solicitando que nós o preenchamos. Quão grande é nosso privilégio! Vale a pena, a qualquer crente que necessite de cura, iniciar um estudo aprofundado dos recursos de Jesus, com o propósito de adquirir uma medida da riqueza que esse nome lhe oferece hoje. Pertence-lhe para usar hoje. Jesus o disse. Creia que ele lhe disse a verdade e comece a utilizar-se de seu nome em oração hoje. Jesus está lhe dizendo: pede tu ao Pai em meu nome, eu abonarei a petição, e o Pai concederá qualquer coisa da petição por mim abonada. Ao reivindicarmos nossos privilégios e direitos na nova aliança e orarmos no nome de Jesus, parece que o pedido ou a súplica passa de nossas mãos para as mãos de Jesus. Ele então assume a responsabilidade dessa necessidade e sabemos que ele disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Isto é, sabemos que o Pai invariavelmente ouve a Jesus e quando oramos no nome de Jesus, é como se Jesus mesmo orasse. Ele ocupa o nosso lugar. O Pai nos concede a resposta e nós nos regozijamos. Esta é uma verdade irrefutável. Se necessitas de cura, pode solicitá-la ao Pai. No nome de Jesus, crer que Ele te ouve e eis, tua enfermidade será desfeita. Por quê? Vede a resposta. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15. Ora, isso é difícil? É fácil. O direito disso é teu. Pede-lhe e receberás saúde no precioso e poderoso nome de Jesus. Faze-o agora. Ergi agora. Isso opera agora, mesmo onde estiveres. Jesus nos concedeu a permissão de utilizar seu nome em oração. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 13 e 14. Lemos mais. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João 16, 24. Como devemos louvá-lo pelo direito de usar seu nome em oração? Se careceres de cura, pede ao Pai, no nome de seu querido Filho recebê-la-ás, e teu gozo se cumprirá. Pedro, confiando na palavra de Jesus, disse ao coxo necessitado de cura: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Esse nome jamais perdeu seu poder. Por esta escritura, é-nos provado o fato de que se pode receber cura por esse nome. Os homens são salvos por esse nome, pois em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Os homens oram e fazem suas petições ao Pai nesse nome. João 14, 13, 14. 6:24. Nesse nome,
Os coxos, os impotentes e os inutilizados são libertados para andar novamente. E Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17. Paulo provou a veracidade desta profecia de Jesus muitos anos depois de Jesus a proferir. Paulo disse ao Espírito na jovem em Filipos: em nome de Jesus Cristo, mando-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16:18. Não é de admirar que o poeta escrevesse: saudai o nome de Jesus. Arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Quão grande poder tem esse nome para a igreja hoje? E abrangia toda a fase da igreja primitiva. Segundo Colossenses 3:17, os filhos de Deus foram ensinados: quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Em Efésios 5:20, foram ensinados a dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 6:11, foi-lhes dito que haviam sido lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Em Hebreus 13:15, foram admoestados a oferecer sempre sacrifício de louvor ao seu nome. E 1 João 3:23 nos informa que o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Vemos nestas Escrituras que o nome de Jesus conferia poder a toda a fase da vida da igreja primitiva e que preenchia um lugar nos pensamentos, na vida de oração e no seu ensinamento e pregação, acerca de que muitos hoje ignoram por não terem sido instruídos